Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, veja, dando continuidade às atividades, né? Aí hoje vocês vão fazer uma atividade envolvendo valor numérico. Só que ainda vai ser cobrado, tá? Alguns conceitos de expressões algébricas. Então, preste atenção nessas dicas que eu vou dar agora nesse vídeo. Olha só, vocês viram, né? No vídeo passado, que a parte numérica de uma expressão algébrica é denominada o quê? Coeficiente. E a outra parte, né, da sentença é chamada de quê? De parte literal, tá? E qual é a diferença entre os dois? É que o coeficiente é o quê? É um número. E a parte literal, ela é formada por letras, certo? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. 6x. O 6 é o coeficiente. A parte literal é x. Se eu tenho 10y, o coeficiente é 10 e a parte literal é y. Se eu tenho a expressão 4x ao quadrado, y ao quadrado, o coeficiente é 4 e a parte literal é x ao quadrado, y ao quadrado. Futuramente, né, como vocês ainda são alunos do sétimo ano, tá, vocês vão entender que isso daí é chamado de monômio, ok? Olha só, mais alguns exemplos. BC. Quem é o coeficiente? É 1 e a parte literal é BC. Uma curiosidade. Por que o coeficiente aqui é 1? Porque, veja, BC é igual a 1 vezes BC. E você sabe por que isso acontece, né? Porque 1BC, certo? O 1 ele é elemento neutro de quem? Da multiplicação. Então, ele multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, tá? Então, é como se aqui fosse 1BC. Então, quando não tiver o coeficiente aqui explícito, é porque vale 1, beleza? Então, o coeficiente é 1 e a parte literal é BC, certo? Olha esse outro, 15. Veja aqui, tem o coeficiente, mas a parte literal não existe. Isso não significa dizer que vale 0, ok? Olha só. Dois ou mais termos que possuem a mesma parte literal e também coeficientes diferentes, eles são denominados de termos semelhantes, certo? Então veja, 5x e 4x são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal, ou seja, x. 6ab e 7ab também são semelhantes. Qual é o motivo? Porque ambos têm o que aqui, ó? AB. Pode observar que é AB aqui. Olha só. Algumas observações nas expressões algébricas que vocês precisam saber, tá? Percebi alguns erros na última atividade. Ó, nas expressões algébricas não é comum se escrever o sinal de multiplicação, tá? Você vai encontrar situações onde tem 3 vezes x. Mas 3 vezes x é a mesma coisa que 3x. Se você tiver a vezes b, certo? Se representa AB, é a mesma coisa que AB. Assim como 5y. 5 vezes y é a mesma coisa que 5y. 2 vezes x é a mesma coisa que 2x, tá? Outro detalhe importante. É possível ter expressões algébricas com mais de uma variável, ou ainda sem variável. Qual seria a situação com mais de uma variável? Olha essa daqui, ó. 4xy. Quem são as variáveis? X e y. Olha essa outra. 5a ao quadrado, b, c ao quadrado. Três variáveis, a, b e c. E aí você pega um caso do 35 aqui que ele não tem variável nenhuma. Esse é aquele caso, né, onde a parte literal não existe. Olha só, algumas observações, até reforçando o que eu acabei de dizer há alguns minutos. Todo número natural multiplicado pelo número 1 é igual a ele mesmo. Isso aí faz parte por quê? Porque o 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. Mas aí vamos analisar esse conceito aqui para melhorar esse entendimento seu. Ó, na matemática, essa propriedade ela pode ser escrita e representada dessa forma. X vezes 1, ó, x vezes 1 é x, certo? Esse x ele representa um número natural, qualquer. Podendo ser, portanto, a sentença que pode assumir qualquer valor. Por exemplo, se você botar 2 aqui, 2 vezes 1 é 2. Se você botar 10, 10 vezes 1 é 10. Se você botar 1000, 1000 vezes 1 é 1000, certo? Por isso que ele cita aí que representa um número natural qualquer, podendo assumir qualquer valor. Olha só,
Assim como nas situações anteriores, né, você já deve ter percebido que muitas situações, problemas, podem ser representadas através de uma expressão algébrica, tá? Aí vê esse caso aí, ó. Uma pessoa ganha R$ 30, certo? Uma pessoa ganha R$ 30 por dia de trabalho. Para se efetuar o cálculo de quanto essa pessoa ganhará durante alguns dias de trabalho, é possível escrever a seguinte expressão: 30 vezes x. Deu para entender por que é 30 vezes x? Aí aqui ele justifica, porque x ele representa o número de dias trabalhados, que pode variar. Pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 15 dias, pode ser 30, enfim, pode ser 22, não é verdade? E aí veja, essa palavra aqui, variado, dá a entender e até justifica pelo fato da gente chamar esse x de variável. E aí tá na cara para vocês, né, quem é que vai ser substituído no lugar desse x, né? É por isso que eu trago alguma ideia aqui embaixo. Ó. Resolvendo algumas sentenças do problema, olha só, se a pessoa trabalhar 3 dias, 30 vezes 3, R$ 90. Veja quem foi substituído, aqui não era o x? Se a pessoa trabalhar 15 dias, 30 vezes 15, 450. Certo? Vê só, para adiantar aqui esse fato para você. Isso que acabamos de fazer foi simplesmente calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Qual era a expressão algébrica em estudo? 30x ou 30 vezes x. E aí você calculou comigo qual é o valor dela para 3, ou seja, para 3 dias. E aí você fez 30 vezes 3. Ó. Veja que o x foi substituído pelo 3. E aí ficou 90. Veja quando eu substituí o x por 15. 450, porque 30 vezes 15 é 450. Se eu mandasse você substituir por 10, o que é que você faria? 30 vezes 10. Sacou qual é o valor numérico dessa expressão? E aí veja. Vamos analisar esse outro exemplo. Um alimento tem um custo de R$ 5 a unidade. Para se efetuar o cálculo de quanto custaria levar uma maior quantidade deste alimento, é possível escrever a seguinte expressão algébrica: R$ 5 vezes x, ou 5 vezes x. Se por acaso você colocar assim, 5 vezes x, não está errado não, tá bom? No qual x representa a quantidade de alimentos, né? Aqui é o x, né? Que deseja levar, que pode ser 1 unidade, pode ser 100 unidades, pode ser 200, enfim. E aí, veja, vamos calcular para algumas unidades. Vamos supor que eu quero adquirir 12 unidades desse alimento. Então, eu vou fazer 5 vezes 12, que dá 60. Se eu adquirir 5 unidades, 5 vezes 5, 25. Vai custar R$ 25. E o outro 60, né? Veja o que aconteceu aqui. Calculamos o valor dessa expressão algébrica. Certo? Calculamos o valor numérico dela. Qual o valor numérico da expressão 5x quando x é igual a 12? 60. Qual o valor numérico dessa expressão quando x é igual a 5? 25. Porque 5 vezes 5 é 25 e o 5 está no lugar do x. Beleza? Mas aí, o que seria esse valor numérico? Né? Qual seria a definição dele dentro da matemática? Vamos clarear essa informação. Olha só. Dentro da expressão algébrica, que você já sabe como é que funciona, quando substituímos as variáveis, quem são as variáveis? As letras, não é isso? De uma sentença por números e efetuamos as devidas operações, o resultado encontrado é o valor numérico. Foi isso que aconteceu agora há pouco. Vocês me encontraram o valor numérico que vai pagar para adquirir um alimento? Não foi? Vocês no slide anterior, você não calculou quanto uma pessoa vai receber se trabalhar 3 dias e 15 dias? Nós usamos o valor numérico da expressão. E agora você vai entender essa definição um pouquinho melhor. Então veja, o valor numérico da expressão 4x mais 3 para o valor x igual a 4 lembre que aqui é 4 vezes x, certo? X é a variável. Ele está mandando você calcular qual é o valor dessa expressão quando x for 4. Então veja, você coloca a expressão aqui, certo? Transforma ela em multiplicação, ou se você pode fazer isso direto se quiser já, tá bom? Então aqui ficaria 4 vezes x mais 3. Mas x é quem mesmo? Nesse caso aqui em específico, 4.
Então você vai fazer 4 vezes 4, que dá quanto? 16. E aí você repete o 3. E 16 mais 3, 19. Olha que coisa fácil. Ó, substitua x por 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais o 3 que sobrou, 19. E mais nada. Certo? Outros exemplos aqui, tá? Consegui isso até no livro de matemática. Ó, vamos ver esse outdoor aí de uma locadora de automóveis. Olha o que é que diz aí. Locadora Roda Mais. Aluga um carro por R$ 130 a diária, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Promoção válida até o final do mês. Então, vê, como é que a gente pode calcular a quantia em reais que uma pessoa deve pagar pelo aluguel de um carro durante um dia se percorrer 110 km com ele? Veja, que é 130 diária, que é como se fosse um valor fixo, e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Olha o que é que acontece, ó. Veja que para você representar isso através de uma expressão algébrica, você vai colocar do jeito que você pagaria. 130 de taxa fixa, mais R$ 1,50, né, por quilômetro rodado. Mas quantos quilômetros essa criatura rodou? 110. Então você vai fazer, ó, 1,50 vezes 110, certo? Que provavelmente dá 165, né? E aí 130 mais 165, 295. Então essa criatura, né, quem fizer esse tipo de percurso nessa locadora, né, de veículo, vai pagar R$ 295, certo? Como foi que esse valor foi obtido? O valor a ser pago é obtido adicionando 130, né, que foi o que aconteceu aqui, correspondente ao valor da diária, que é um valor fixo, né, ao produto de 1,50 pela quantidade de quilômetro rodado. Então, se a gente indicar por x a quantidade de quilômetro rodado, podemos escrever a seguinte expressão algébrica para encontrar o valor a ser pago. E qual seria a expressão algébrica? Essa daqui, ó. 130 mais 1,50 de x. Certo? 130 é o valor fixo, certo? E 1,50 representa o quê? É o valor do quilômetro, né? Se ele rodar 1 quilômetro, ele paga 1,50 a mais. Mas aí ele rodou quanto? 110. Certo? Agora vê a continuidade aqui, ó. Se uma pessoa alugou o carro dessa locadora por um dia e percorreu 145 km, a gente vai calcular do mesmo jeito que calculou 110. Então o que é que vai acontecer? Ó? A gente vai pegar o valor do aluguel e vai substituir o x por 145. Veja, nós substituímos o x por 110 anteriormente. E aqui vai ser a mesma coisa. Então veja, a sua expressão algébrica não é essa? 130 mais 1,50 de x, não é isso? Então você vai repetir 130 mais 1,50 vezes 145, certo? Quando você calcular 1,50 vezes 145, você vai chegar a um determinado valor, que somado com 130 vai dar 347,50. Então ele vai pagar R$ 347,50, ok? 347,50. E aí veja, essas expressões que eu estou falando, né, elas aparecem, em que aparecem letras no lugar do número, são chamadas de quê? De expressões algébricas, como mencionei, né? E nelas, essas letras que estão aí são chamadas de variáveis. Vocês entenderam porque que o x está variando aqui, né? Nesse exemplo aqui em específico, o que vai variar nele vai ser os quilômetros rodados. E aí vocês têm isso aqui, ó, como expressão algébrica, ó, 7x, a mais 1, 9 menos 3 quartos de y, a ao quadrado mais b menos 6, certo? E aí mais um exemplo para fechar. Ó. O valor numérico da expressão a mais 2b, em que a é igual a 1 e b é igual a menos 3, é dado por... Veja que vai ter casos onde você só vai fazer uma substituição. Aqui nós fizemos, só foi o x. Mas aqui a nossa expressão algébrica agora está sendo representada por a e por 2b. Lembre que aqui é o valor de a mais 2 vezes b. Aí ele está dizendo o seguinte, qual o valor dela? Aí ele diz que a vale 1 e b vale menos 3, não é isso? Então você só vai trocar. Ó. No lugar do a você coloca 1. Mais, ok, esse sinal, 2 vezes o valor do b, que é quanto? Menos, coloca até aqui, ó, menos 3. 2 vezes 3, melhor dizendo, certo? Aqui é positivo. Certo? 2 vezes 3. Aí veja, 2 vezes 3, 6, né? 1 mais 6, 7. Então, o valor dessa expressão aí é 7. Tranquilo? Então, eu acredito que com essas explicações vai ser possível você fazer a atividade. Qualquer dúvida,
manda lá uma pergunta lá na plataforma do Google Class, que estarei à disposição. Forte abraço e até a próxima atividade.